O ministro Alexandre de Moraes já distribuiu, Luísa, o conteúdo para os colegas da primeira turma, porque tem todo um rito, né? Não é porque a gente está vendo na imprensa há meses que os ministros estão sabendo o que vai acontecer. Tem o rito, né? De, pega que o filho é teu, né? Pega que o documento está aqui, leia para poder se embasar para o julgamento. Exatamente, Elisa. Agora um bom dia, né? Bom dia. Para você, para todos que estão conosco, uma boa semana para todo mundo que está vendo o live. Elisa, é isso, né? O julgamento foi então marcado na semana passada. O ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, liberou esse caso para julgamento, pediu uma data para o ministro Cristiano Zanin, que já marcou ali, inclusive, sessões extraordinárias para poder liquidar essa fatura aí e julgar essa denúncia em apenas 2 dias. Então, o julgamento vai começar no dia 25, na terça-feira, com sessões de manhã e à tarde e com mais uma sessão na quarta-feira pela manhã. E aí, como preparação para esse momento, é uma denúncia bastante importante e com muitos materiais, muitas peças processuais, muitas provas, o ministro Alexandre de Moraes distribuiu um HD para os ministros poderem já se antecipar, avaliar todo o material e já irem de antemão se preparando e formulando os seus posicionamentos, né, os seus votos. A gente lembra que esse julgamento é uma etapa ainda preliminar, é o julgamento apenas sobre o recebimento ou não da denúncia, para, como você disse, Elisa, verificar se estão presentes as condições ali para que essas pessoas se tornem réis no processo. E aí a investigação vai ser aprofundada, vai ser aberta uma ação penal para só mais para adiante, daqui a alguns meses, haver o julgamento de mérito, que é o julgamento de fato em que se decide se os acusados, os réus, né, vão ser ou não condenados. Nesse primeiro momento, Elisa, a denúncia ela se restringe ao primeiro núcleo da investigação, o núcleo 1, que é considerado o núcleo principal, o núcleo em que a PGR aponta os supostos líderes dessa organização que planejava dar um golpe de Estado. E aí são apenas 8 pessoas nesse primeiro momento. O ex-presidente Jair Bolsonaro, ministros do seu governo, como o próprio general Braga Neto, Augusto Heleno, que era do GSI, Paulo Sérgio Nogueira, que era ministro da Defesa, Anderson Torres, que era ministro da Justiça e Segurança Pública. Então, nesse primeiro momento, são apenas esses 8 que vão ter a denúncia ali julgada pela primeira turma. Esse material que o ministro Alexandre distribuiu é um HD em que, como eu falei, constam todas as peças processuais e tudo que já foi produzido até agora em termos de provas, né? Na primeira sessão, na sessão da terça-feira de manhã, o ministro Alexandre de Moraes vai ler um relatório sobre toda a investigação. É esperado um relatório bastante extenso. A gente lembra que o próprio relatório da PF já era muito extenso, tinha mais de 800 páginas. Depois, a denúncia da PGR também tinha centenas de páginas. Então, é esperado que uma sessão seja dedicada a esse posicionamento, a esse relatório, esse resumo do caso que vai ser feito pelo ministro Alexandre de Moraes. Depois chamam para sustentações orais. As defesas dos 8 acusados vão ter cada uma 15 minutos para colocar ali os seus argumentos perante os ministros da primeira turma. O PGR também vai ter uma sustentação oral. Normalmente, isso é até um fato curioso, Elisa, nos julgamentos das turmas, que, como você disse, são só 5 ministros, normalmente a PGR designa um subprocurador para falar em nome do Ministério Público Federal. O procurador-geral Paulo Gonet, em geral, participa apenas dos julgamentos em plenário. Nesse caso, como ele que acompanhou de perto toda a denúncia, ele que assina a denúncia, ele decidiu que ele próprio vai fazer a sustentação perante os ministros da primeira turma. Então, houve até uma espécie de quebra de tradição aí, porque normalmente é um subprocurador que faz a sustentação em nome do Ministério Público nos julgamentos da primeira e da segunda turma. Nesse caso, é na primeira turma. E aí, depois de todas essas sustentações orais das defesas e do Ministério Público, aí abre para a coleta de votos dos ministros da turma, começando, é claro, pelo relator, ministro Alexandre de Moraes, depois os demais votam. Lembrando que a turma é formada por Moraes, pelo ministro Cristiano Zanin, Flávio Dino, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Então, esses são os 5 ministros que vão participar do julgamento. Não é esperado nenhum pedido de vista que possa interromper essa análise nesse primeiro momento e há uma tendência, como a gente também já vem dizendo aqui há bastante tempo, de uma decisão unânime para tornar esses 8 primeiros acusados réus pela tentativa de golpe de Estado. 25 de março, então, é o início dessa análise dos nomes, entre os 34 nomes, e no dia 25 de março já é o do próprio Jair Bolsonaro, o ex-presidente da República, para ver se vai virar réu ou não na Justiça. Luísa, até já.